Está no ar mais um TV Pet Show e, como sempre, o programa está cheio de novidades do mundo animal para você. Dá uma olhadinha no que a gente preparou. Vamos conhecer de perto o mundo dos cavalos com o treinador Júlio Nottingham. Temos uma entrevista com o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno. O Dr. Marcelo Lucena tira nossas dúvidas sobre animais silvestres legalizados. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí porque é daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Centro de Olhos, Doutora Mirza Mello. Gente, eu estou aqui com o Júlio Nottingham, que é treinador de cavalos e instrutor de equitação. Tudo bem, Júlio? Tudo bom, Catuxa. Olha, é um prazer para a TV Pet Show estar aqui. Nós estamos tentando essa gravação com o Júlio faz um tempinho e agora que você parou aqui no Ceará, finalmente a gente conseguiu. Muito obrigada, viu, Júlio? É uma disposição. E eu gostaria, eu já percebi que você é um apaixonado por cavalos, quem te segue nas suas redes sociais, mas como foi que começou a tua história, essa paixão pelos cavalos? Isso começou na infância, né? Nada melhor do que começar a lidar com os cavalos na realidade da fazenda, montando com o pai, com o avô, aquela coisa bem natural. E daí virou paixão, virou uma coisa que esporte e depois virou profissão. Entendi, Júlio. Você faz uma doma diferente da tradicional. Eu cheguei aqui falando em doma racional, mas você corrigiu um pouco o termo, que é horsemanship, e eu gostaria que você explicasse um pouco sobre esse termo, esse método que você usa. A doma racional, acho que a gente tem que dar a César o que é de César, né? E eu gosto muito sempre de citar que a doma racional foi trazida ao Brasil pelo meu professor Eduardo Borba, que está lá em São Paulo, e ele fez isso há 40 anos atrás. E a doma racional, na época, ela era a grande solução, né? A coisa que parametrizava e dava um método, uma metodologia para o processo da doma. Só que isso encaixotava todos os cavalos no mesmo formato. E a gente tem que lembrar que cavalo, em se tratando de cavalo, tudo é relativo. Depende da idade, do indivíduo, eles têm caráter e personalidade. E a gente tem que tratar cada cavalo conforme o indivíduo, né? Então a doma, ela precisa ser adaptada, ajustada para cada tipo de cavalo. Tem cavalo mais ansioso, tem cavalo mais calmo, tem cavalo mais para frente, mais quente, né? Que a gente costuma dizer aquele cavalo que está sempre querendo correr, por exemplo, e tem aquele cavalo que é mais para trás, né? Que pensa para trás. Então a gente tem que adaptar para a realidade do cavalo. Então a doma racional, ela tem técnicas que são importantes, mas a gente não pode fazer a mesma receita de bolo para todos os cavalos. Então hoje a gente está muito mais trabalhando com aquilo que a gente chama de horsemanship, que é algo que envolve toda a vida do cavalo e do cavaleiro, não só o treinamento, a doma, mas todo o processo de treinamento do cavalo e tudo que é feito no dia a dia desse cavalo. Então, por exemplo, aquilo que a gente faz na baia, no manejo do cavalo, pode interferir na qualidade do treinamento. Então a sua equipe precisa estar bem sintonizada para que esse horsemanship, que envolve toda a vida do cavalo e do cavaleiro, ele seja positivo tanto no treinamento como no dia a dia do cavalo, independente de estar na pista treinando ou não. Então, Júlio, eu posso afirmar que o horsemanship, ele procura entender cada cavalo e respeitar as limitações e respeitar tudo de um cavalo. Exatamente. Não só respeitar as limitações, como observar e aproveitar da melhor forma possível o potencial que cada cavalo tem. Júlio, ainda existe, é uma curiosidade minha, ainda existe a doma tradicional no Brasil, no Ceará? Existe bastante, aliás, no Brasil inteiro, né? Muitas vezes as pessoas estão usando de métodos violentos
porque isso é o que foi ensinado para elas. Muitas vezes já foi passado por tradição, às vezes em família ou na região que a pessoa mora, ela usa uma metodologia que muitas vezes elas são metodologias violentas, né? Mas o que o horsemanship propõe é que a gente analise as coisas do ponto de vista do cavalo. Então a gente considera a natureza do cavalo, o instinto do cavalo, como que o cavalo vê o mundo, como ele vê as pessoas, como ele interpreta as atitudes do ser humano. Então a gente pega tudo isso aí e transforma isso num treinamento, numa metodologia, num esquema que para o dia a dia do cavalo a gente abole totalmente aquilo que pode ser considerado violência, né? O cavalo, assim como uma criança, ele precisa de disciplina, ele precisa de rotina, né? Mas a disciplina ela precisa ser firme, mas ela não pode ser áspera, ela não pode ser violenta. Então, quando a gente fala em horsemanship, a gente pode, por exemplo, desenvolver toda a doma de um cavalo sem usar violência. É essa a proposta. Você consegue diferenciar, Júlio, um cavalo que foi domado tradicionalmente, assim, no primeiro olhar? Claramente, quando você se aproxima de um cavalo que você nunca viu, as reações desse cavalo indicam que tipo de vida aquele cavalo está levando, né? Se ele apanhou, se ele foi maltratado, se ele já é domado, se ele não é domado. Um bom profissional do cavalo, quando ele se aproxima daquele animal, ele já consegue fazer a leitura de várias coisas que acontecem na vida dele. Agora bateu uma curiosidade, Júlio. Você conhece um cavalo que foi a vida inteira na doma tradicional. Ele veio cheio de traumas. Você consegue fazer um trabalho diferenciado para que ele possa confiar em você, confiar no ser humano? A gente consegue. O cavalo é um animal muito especial, porque ele perdoa tudo, né? Mas não quer dizer que ele esquece. Ele quer dizer que ele passa a confiar daquele ponto para frente, se você fizer todo um trabalho de ganho de confiança com aquele cavalo. Mas a gente tem que estar sempre atento com esse tipo de cavalo, porque se você volta, se ele de repente associa alguma coisa que está acontecendo àquele passado violento que ele teve, ele pode realmente ter uma reação de medo e de reação, por interpretar que ele pode estar em perigo, por exemplo. Mas é muito comum a gente receber cavalos com traumas, com problemas de comportamento, não só porque sofreu durante um treinamento, mas também porque o dia a dia desse cavalo, no manejo de baia, por exemplo, é um manejo insalubre. Então a gente adapta o melhor possível a vida desse cavalo, para que fique mais próximo da natureza dele, e trabalha esse ganho de confiança, e aí sim, realmente há uma mudança comportamental realmente significativa quando o cavalo passa a confiar na gente. E qual é a idade, Júlio, para começar, para um cavalo começar, qual a idade para começar a doma? Isso é relativo, né? A gente, de uma forma geral, as raças, né, vamos dizer assim, as pessoas que lidam com diversas raças, quarto de milha, manga larga machador, crioulo, que são as principais raças no Brasil, eles vão dizer que é 3 anos de idade. As pessoas do cavalo, em uma forma geral, elas vão dizer que a idade ideal é 3 anos. Porque 3 anos o cavalo ainda não é adulto, mas ele já está fisiologicamente maduro o suficiente para trabalhar, né? Agora, há casos de cavalos que começam a trabalhar com 2 anos, há casos de cavalo que começam a trabalhar com 5. Se eu começo a trabalhar um cavalo com 2 anos de idade, eu tenho que tomar muito cuidado com a carga de trabalho que eu vou dar para esse cavalo. Então, se é um início de doma, precisa ser algo muito leve, onde eu estou muito mais concentrado na forma como eu gravo as informações na cabeça desse cavalo do que com a mecânica do exercício. Então, a mecânica tem que ser leve, tem que ser algo legal para o cavalo, e não posso forçar esse cavalo além do que a fisiologia dele permite naquela idade. Júlio, a gente sabe que você viaja o Brasil inteiro, por isso que a gente não conseguia fazer uma matéria, mas agora você resolveu parar aqui no Ceará, colocou a Escola de Cavaleiros. Fala um pouco para a gente sobre essa escola, como é que funciona. É interessante que até começar esse esquema aí da pandemia, essa confusão toda que a gente viveu, o meu trabalho com cavalos era viajando muito. Eu moro aqui em Fortaleza, próximo a Fortaleza, e toda semana eu fazia uma viagem em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, sempre trabalhando com cavalos. E agora a gente concentrou todas as atividades aqui. E em função da pandemia, de toda uma mudança que houve nos eventos de cavalo e tudo, a gente decidiu concentrar as atividades aqui, montamos a Escola de Cavaleiros, e a ideia agora é que eu vou dar grande maioria do meu tempo de trabalho aqui mesmo em Fortaleza, aqui mesmo no Ceará, com a Escola de Cavaleiros,
e com cursos e oferecendo o nosso trabalho para o pessoal daqui da nossa região. Entendi. Júlio, mais uma vez, muitíssimo obrigada por nos receber. Antes de encerrar, eu gostaria só que você falasse as redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho e vir conhecer a Escola de Cavaleiros. Ok, @Escola de Cavaleiros. No Instagram. Exatamente, e Nottingham Horsemanship. Gente, eu estou aqui com o professor Arthur Bruno. Já pedi permissão para chamar de professor porque eu falei para ele que eu sempre conheci como professor. Um prazer. Secretário da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, está abrindo esse espaço para a gente esclarecer algumas dúvidas dos nossos seguidores. Muito obrigada, professor, por nos receber aqui. Eu que agradeço. Primeiro eu queria falar da Semana de Proteção Animal, que começou lá no Parque Adair Barreto, no dia 4 de outubro. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona essa semana, professor. Bom, muito bem, Catuxa. Um prazer estar com você, com esse programa tão importante para os nossos animais e para os protetores e as pessoas que gostam de animais no Ceará. Nós, no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco, né, que é o santo protetor dos animais, nós fizemos a abertura da Semana Estadual de Proteção Animal. Essa é a segunda semana, fizemos o ano passado a primeira e esta é a segunda. E foi de 4 a 11 de outubro e naquele momento nós inauguramos o Cantinho dos Cães, que é um cachorródromo lá no Adair Barreto, né? Você sabe que o Adair Barreto faz parte hoje do Parque Estadual do Cocó, né? A prefeitura passou para o estado. Então nós inauguramos, é uma área muito bonita, 600 metros, talvez seja o maior cachorródromo da cidade. E também lá nós lançamos a lista vermelha dos animais silvestres do Ceará. O que é isso? Nós temos aí vários animais silvestres em extinção ou estão ameaçados de extinção. Então, nós, através de um programa chamado Cientista-Chefe do Meio Ambiente, nós pedimos ao nosso cientista-chefe, professor Marcelo Soares, que montasse uma equipe de pesquisadores para saber quais são os animais que estão ameaçados de extinção no Ceará. Nós vamos ter essa lista, que é chamada lista vermelha, e a partir daí nós vamos desenvolver políticas de proteção a essas espécimes, ou que estão em extinção, ou que estão ameaçados. Então, na verdade, é um estudo que vai ser feito para saber os animais que estão em extinção e a partir daí fazer todo um trabalho. Exatamente. Professor, como é que o senhor vê essa questão do poder público hoje tão voltado para a causa animal? Acho que é uma vitória para quem ama os animais e eu acho também que não teria pessoa melhor como o senhor para estar aqui. Como é que o senhor vê todo esse olhar voltado para os animais? Eu vejo com muita felicidade, porque o direito dos animais não era considerado. Né? Você sabe que a nossa Constituição de 88 tem um capítulo sobre o meio ambiente. Nós temos leis importantes, como a Lei dos Crimes Ambientais, que é uma lei de 98, né? Tem mais de 20 anos, e que essas leis já protegiam os animais, mas havia poucas políticas públicas, né? Tanto dos municípios, dos estados ou mesmo do governo federal. E hoje a gente vê que há uma preocupação muito grande da sociedade com os animais, tanto os animais silvestres como também os animais domésticos, né? Recentemente eu vi uma pesquisa que 60% das famílias no Brasil têm algum tipo de animal, criam animais. Então isso faz parte da nossa cultura, né? Esse amor aos animais. Então a sociedade exigiu e o poder público tem que ter políticas de proteção animal. Eu vejo isso com muito otimismo. Essa lista vermelha, já tem algum animal em extinção que já esteja sendo cuidado? Já tem algum projeto aqui no Ceará? Sim, sem dúvida. Nós temos já várias pesquisas mostrando que alguns animais estão em extinção. Vou dar o exemplo de aves, né? Você sabe que ali no Cariri nós temos o soldadinho do araripe, que é uma ave linda, né? E que só existe ali, né? Na floresta do Araripe, só existe ali no Cariri. É uma ave em extinção. E graças ao trabalho da ONG Aquasis, essa ave vem se recuperando, né? E com a Aquasis nós fizemos um estudo e criamos
o refúgio da vida silvestre do Soldadinho do Araripe, com o município do Crato, com a prefeitura do Crato. Também lá em Guaramiranga nós temos o periquito da cara suja, que é uma ave também, não é? Que estava em extinção. A Aquasis fez um belo trabalho e hoje nós trabalhamos junto com a Aquasis para preservar a vida dessa ave. Inclusive criamos lá o refúgio da vida silvestre do periquito da cara suja. É uma área de 40 hectares, a Aquasis tem a sua sede lá, junto com a Secretaria e junto com a Polícia Ambiental. Levamos a Polícia Ambiental para a Serra de Baturité e diminuiu muito o crime, né, de caça, de apreensão de animais silvestres. Então, a gente, graças ao trabalho da Polícia Ambiental e dos nossos técnicos, tem diminuído, mas ainda é um grave problema a caça, né, e a apreensão indevida de animais. Tem só mais uma pergunta, a gente tem que aproveitar que estamos aqui com a presença do secretário. Nós recebemos várias mensagens sobre a proibição de animais domésticos nas trilhas do Cocó. Você pode explicar para a gente por que foi proibido? Perfeito. A Lei Federal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a Lei de 2000. Ela proíbe a presença de animais domésticos em áreas de proteção integral, né? Como é o caso do Parque do Cocó, né? Que é a unidade de conservação de proteção integral. O que é que nós fizemos? Nós vimos que esses animais domésticos, cães, gatos, até eles poderiam ficar em áreas externas do parque. Por exemplo, ali no parque onde tem um anfiteatro. Aquela área do anfiteatro, na grama, debaixo daquelas árvores, no calçadão, as pessoas podem continuar passeando com seus pets. Inclusive lá tem um cachorródromo. No Adair Barreto, que também tem um cachorródromo. As pessoas podem andar ali na grama, podem andar ali com as calçadas, desde que seja com coleira e guia, não é? Só com seu saquinho plástico para recolher a caca do seu cachorro. Tranquilo, não há problema. O que não pode é dentro da floresta, onde tem as trilhas, porque lá tem animais silvestres. Então, essa relação, não é, muito direta do silvestre com o doméstico não é adequado, inclusive é proibido por lei. Então, o que nós estamos fazendo? A preservação dos animais. Preservação dos animais. Tanto nós estamos preocupados com a saúde dos animais domésticos, como também com a saúde dos animais silvestres. Por isso que é importante o senhor esclarecer aqui, para que não haja informação incorreta circulando por aí. Perfeito. Nós estamos preocupados com os animais de uma maneira geral e esperamos que as pessoas possam se adequar à lei, aos regimentos, às normas, né, para o bem dos animais. Muitíssimo obrigada. Eu só gostaria que o senhor encerrasse falando como a gente acompanhar o trabalho da SEMA pelas redes sociais e site. Muito bem, nós estamos pedindo para que vocês possam saber mais sobre nosso trabalho pela rede social, sema.ce. Nós temos lá Facebook, nós temos lá Instagram, pelo próprio site, não é? E estamos sempre aqui à disposição de vocês, dos protetores e das pessoas que amam os animais. E mais uma vez eu agradeço em nome de toda a nossa equipe da TV Pet Show. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E olha, no próximo bloco a gente tem uma entrevista com o Dr. Marcelo Sena sobre como adquirir animais silvestres legalizados. Até já. Eu estou aqui com o Marcelo Sena, médico veterinário especializado em atendimento de animais silvestres e exóticos. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Catuxa. É um prazer enorme ter você aqui pela segunda vez. Maior ainda para mim. Nós fizemos uma primeira entrevista sobre animais silvestres e exóticos. Foi um sucesso total. E aí levantou-se a questão, como ter um animal silvestre e exótico? Porque é importante falar que tem que ser legalizado, né? Exatamente, é muito bom frisar isso, né? É possível você ter um animal silvestre exótico desde que esse animal seja legalizado, tá? E o que seria o animal legalizado? É aquele animal que a gente tem um registro no IBAMA, que ele advém de um criador comercial, que ele tem registro no IBAMA, ele vai prover vários documentos daquele animal para você. Por exemplo, certificado de origem, microchip, anilha, se for aves, vai ter toda a documentação daquele animal e toda a sua
árvore genealógica provém de cativeiro. Então você tem certeza que aquele animal não vem da natureza, não vem de tráfico ilegal, certo? Entendi. Você falou isso agora, aí eu já tinha uma curiosidade para perguntar, mas eu acho que você já me respondeu. Que o responsável pelo registro, então, é o criador, não é o tutor que vai comprar e depois ir atrás de registrar, não, né? Exatamente, ele já vem registrado do criador. O criador ele já tem toda aquela planilha de controle de nascimentos para ter todo aquele registrado na plataforma do IBAMA. Então o animal já vem com o seu número, seu microchip ou sua anilha, com uma numeração como se fosse o RG dele mesmo, né? Então ele já vem registrado e tem toda essa documentação no IBAMA e ele já vem para você com esse registro. Como é que eu sei, assim, através de pesquisa, se o criador é realmente responsável, é legalizado, é tudo direitinho? Tem como a gente saber essa informação antes? Tem sim, tem sim. Tem como a gente pesquisar até no site do IBAMA. Você entra no site do IBAMA, lá vai ter uma grande lista dos criadores legalizados no Brasil e até das espécies que são vendidas pelo Brasil. Marcel, com essa polêmica toda que nós tivemos agora com a cobra, levantou-se muito a dúvida se é legal ter uma cobra ou não, quais os animais que podem ser legalizados? Muito legal. Aqui, principalmente. Exatamente, no Brasil, né? Porque realmente surgiu muitas notícias falsas, infelizmente. Vi notícias falando que não poderia criar répteis, cobras exóticas. Na verdade, tem uma lista, ainda vai sair uma lista aí do IBAMA chamada lista PET, que ainda não saiu, mas vai sair. Mas já tem um registro de várias espécies de répteis, como outros mamíferos, aves, que tem registro legalizado no Brasil. Então você pode sim comprar uma sua serpente legalizada. Tem algumas espécies que são vendidas aqui no Brasil, até espécies de lagartos, né? Então você consegue comprar seu réptil, sua ave, seu mamífero silvestre exótico legalizado com certeza. Olha, eu não sei se vai dar tempo eu perguntar tudo, mas são tantas dúvidas que as pessoas têm. Outra dúvida muito importante, uma pessoa que cria um animal que não é legalizado, ela pode legalizar? Infelizmente não se deve, não se pode fazer isso. Até porque isso abriria todo um leque aí, né, de coisas. Se todo mundo pudesse registrar, quem encontrasse um animal ilegal, registraria. Então, infelizmente, não é possível. Em alguns estados do Brasil, é possível você criar um fiel depositário, né? Você se registra no IBAMA e você consegue uma autorização de posse. Mas, infelizmente, é bem burocrático, mas é possível, mas muito difícil, tá? Quem se arrepende? Porque quem está numa situação dessa tá ilegal, né? Quem se arrepende para fazer a devolução tem algum problema? Não, nenhum tipo de problema. Vale muito bem salientar sobre isso, a entrega espontânea. Se você tem um animal ilegal, você pode entregar nos órgãos ambientais. Geralmente você pode entregar nos CETAS, ou até se for fora de Fortaleza, em outros estados, tem um CRAS. CETAS é o Centro de Triagem de Animais Selvagens e CRAS é o Centro de Reabilitação de Animais Selvagens. Se você tem um animal ilegal, o correto é você entregar de forma espontânea nesses órgãos e você não vai ter nenhum tipo de penalização por isso. Isso vale para quem acha também, né? Não só quem cria, quem acha, pode levar em um desses órgãos. Exatamente. Se você achou um animal machucado, o correto é sempre levar a um desses órgãos ou até ligar para a Polícia Ambiental, por exemplo, tá? Agora, uma curiosidade, Marcel. Alguém já cria um animal que não é legalizado, ele adoece, e eu acho que acontece, as pessoas não levam no veterinário por medo de levar o veterinário não atender, acontecer alguma coisa. Você atende? Com certeza. Não, mas com certeza. Isso é uma coisa muito recorrente na minha clínica. Gente que demora a levar por medo, tá? Vale salientar que a gente é protegido por lei. A gente tem autorização de atendimento desses animais, mesmo sendo ilegais. Porque a gente tem amparado, já que a gente atende vidas, independente da sua origem. Então, se você tem um animal ilegal e ele está com algum tipo de problema, você deve levar para o veterinário, tá? A gente tem que cuidar desse animal, acima de tudo, a vida dele está sobre isso, beleza? Acontece muito, agora fiquei muito curiosa, das pessoas levarem só em último caso, porque tinham medo e aí quando viram que não tinha mais o que fazer... Infelizmente, geralmente eles levam nas últimas das últimas por medo realmente de denúncia, mas não existe, não ocorre essa denúncia. A gente quer que o animal fique saudável. Meu trabalho é que o animal fique 100%, fique saudável, certo? Marcel, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse, porque você, melhor do que ninguém, tem credibilidade para falar isso, da importância de se conscientizar que criar animais ilegais é crime. Exatamente. Vale muito bem a salientar sobre isso.
Animal ilegal é crime, você está aumentando o tráfico ilegal, retirando esses animais da natureza, já que é um crime aí, um dos terceiros maiores crimes do mundo, tá? Você quer ter seu animal silvestre exótico? É possível. Só procurar criadores legalizados, tudo documentado, e inclusive esse animal vai vir com muito mais saúde para você e evita até a gente propagar até doenças. É legal a gente falar sobre isso também, certo? Marcel, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu espero a gente ter outra oportunidade de entrevistar você. Marcel agora está indo para São Paulo, vai morar lá, né, Marcel? Estou indo para São Paulo. É um prazer imenso ter você aqui. Eu gostaria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Beleza. Novamente, minhas redes sociais, geralmente eu posto muito no Instagram, é @MarcelLucena, só com L. E quem quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, até quem sabe marcar uma consulta, só falar comigo, estou disponível para vocês aí. Obrigada, Marcel. E agora é a vez dele. Seja bem-vindo, repórter Fuinha. Repórter Fuinha, informa, fustei e aprendi sobre a raça canina Jack Russell, cujo criador, o reverendo John Russell, nasceu em 1795 na Inglaterra. Presta atenção, independente, pode saltar até 5 vezes mais que seu tamanho. Um cão caçador, com personalidade forte e teimoso. Latem muito, com muita energia, necessita de espaço e exercícios. Não gosta de ficar só. É amigável, brincalhão e carinhoso. Sua altura varia de 23 a 30 centímetros. Vive entre 10 a 15 anos e pesa entre 5 a 6 quilos. Pelagem lisa, áspera, tem cor branca com marcas pretas ou fogo. E lembre, animais pintam o mundo melhor. E então, gostaram do programa? Eu não falei para vocês que estava cheio de novidades, mas ainda não acabou. Dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e manda aqui para o nosso WhatsApp. Perdeu TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, TV Pet Show. Tem tudo lá para você. E não esquece, o nosso encontro é semanal. Fica ligadinho nos horários. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima. Apoio Cultural Centro de Olhos, Doutora Mirza Mello.